Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí ao terceiro dia de gravação desse nosso projeto fantástico aí da CF Provas, um projeto robusto que a gente está atuando agora. Se você está chegando agora, a gente já tem aí 3 vídeos no YouTube, tá? 2 dias de gravação desse projeto, um pouco mais introdutório, um pouco falando mais sobre como esse projeto vai se comportar, o que que a gente vai fazer, o mapa de como esse projeto está desenhado. Então, eu te convido a acessar os últimos vídeos aí para que você fique antenado do que está acontecendo e consiga acompanhar com a gente tranquilamente, tá? Vamos lá. Hoje é um dia que a gente vai começar a falar um pouco sobre custos, né? A ideia é a gente terminar o nosso planejamento fechando custos, sim. E principalmente para quem não conhece muito a AWS, para quem não conhece muito a infraestrutura de cloud. Eu também conheço pouco, tá, gente? Então, mas assim, do pouco que eu conheço, eu vou compartilhar com vocês aqui como é que funciona essa questão de custos, né? E é muito importante que quando a gente está trabalhando nesse tipo de ambiente, a gente tenha noção de custos para não ter surpresa lá no cartão de crédito, né? A gente não acordar no dia para noite com a fatura de R$ 1.000, R$ 2.000 por um serviço que a gente esqueceu ligado, tá? Então, hoje a gente vai dar uma revisada na nossa infra, vai entender os custos que ela vai gerar, né? E deixar isso mapeado para que a gente possa ir controlando, ter alerta de budgets e tudo mais, tá? Então, é um cenário importante aí para que a gente entenda, ou, a depender até do custo, decida se vai manter mesmo essa infra ou a gente busca algo que possa substituir, tá bom? Então, vamos lá para mais um dia de gravação aí. Eu espero que seja um dia muito bacana para a gente. Vamos começar revisando aqui o nosso projeto, tá? Como é que a gente está, em que etapa a gente está. A gente tem todas essas etapas planejadas e no momento a gente está na etapa 2, que é a preparação da infra inicial, né? Já está aqui em andamento. A expectativa é que começasse no dia 26 e terminasse no dia 30. Hoje já é 28, então a gente atrasou um pouquinho aqui, mas tudo bem. Aquilo que eu falei, né? A gente vai cascateando o projeto, acompanhando, entendendo, e vamos tentando tirar o atraso que for possível, tá? Então, dentro desse projeto de preparação da infra, a gente tem 3 etapas principais, que é a análise cloud, custos e definições da infra, o provisionamento da infra de banco de dados, Briefer, e Metabase, e o provisionamento da infra de Airflow, tá? São as 3 tarefinhas que a gente tem aí desse projeto. Hoje a gente vai tocar essa parte de análise de cloud, custos e definições da infra. Beleza? Vai ser um videozinho rápido, mas bem importante para a gente entender um pouco de como é que funciona esse mundo. Vamos entender aqui, ó. Quando a gente volta no nosso controlezinho aqui no Miro de arquitetura, a gente provisionou 2 servidores principais, tá? A gente tem o server 1, que vai ser um EC2, que vai ter um Docker, né, instalado nela e um container com Airflow saindo na porta 8080, tá? E o server 2, a ideia é que ele saia também com um Docker, né, com 3 containers absorvendo aí 3 serviços diferentes, que é o Postgres, o Metabase e o Briefer, tá? Cada um saindo numa porta diferente. Perceba, a primeira coisa que a gente fala aqui é sobre por que a gente tomou a decisão de separar em 2 servidores, tá? Tá muito relacionado à estabilidade, né, do serviço e controle. O que quer dizer isso? O Airflow, ele é um serviço que ele, a depender da quantidade de tasks que ele tenha rodando, ele consome um hardware mais robusto, né? Então ele exige que você tenha um hardware mais disponível para que ele aumente essa capacidade de execução e depois ele volte, né? Ao mesmo tempo, por ser um serviço que talvez a gente precise escalar hardware dele, a gente vai precisar isolar, né, essa máquina para que a gente possa controlar o horário de funcionamento. Exemplo, vamos supor que a gente decida que o Airflow rode somente uma vez por dia, na madrugada. Então ele vai ter sempre a atualização D-1. A gente consegue botar o Airflow para rodar, a máquina liga em determinado momento, ela executa e depois desliga, tá? E o segundo servidor, já que é banco de dados Analytics, a ideia é que ele fique ligado por mais tempo, porque o time vai precisar consumir esses dados durante todo o dia, ainda que o dado tenha sido atualizado somente uma vez. Então essa é a primeira decisão porque a gente tem 2 servidores, né? Se eu tivesse tudo num só, eu não poderia, por exemplo, desligar o servidor
para poder economizar espaço. Então, em vez de ter duas máquinas, eu teria, sei lá, uma máquina com 16 GB de RAM, 32 GB de RAM, e eu teria que deixar ela ligada por muito tempo. Isso gera muito custo, né? Aqui eu consigo ter uma máquina que comporte o Flow, uma máquina que comporte esses outros serviços. Essa eu deixo ligada mais tempo e essa eu consigo desligar sem eu economizo custo, tá? Então isso é bem importante. Quando você está lidando com esse serviço cloud, que você paga muito por uso, vale a pena você conseguir montar estratégias para que você possa economizar o máximo de recursos possível, tá? Então vamos lá. Puxando esse gancho, como é que funciona o custo da AWS, tá? Hoje o custo da AWS, aí me perdoe se eu cometei alguma gafe aqui, né? É um pouco do que eu já vivi com a AWS. A gente tem alguns custos que podem ser separados no seguinte: a gente tem o custo de computação, que é o quanto a gente paga por uso, tá? De uma determinada máquina. Basicamente é um uso hora. Você paga um valor de uso por hora daquela computação, tá? Quando a gente fala computação, eu estou falando do serviço em si. Olha, eu tenho uma máquina de 8 gigas com duas CPUs, tá? Eu tenho o custo de storage, que aí já é armazenamento. Então, eu aloco 30 gigas de SSD numa máquina. Pô, aquele 30 gigas eu não pago por hora, eu pago pela alocação dele. Então, ele já tem um custo fixo por alocação, tá? Eu tenho um custo de transferência de dados, quando você faz transferência entre regiões, entre serviços. Essa é a parte do custo da AWS que é meio obscuro, mas geralmente não tende a ser muito caro, né? Você tem um custo de IP, então para cada IP alocado, né, IP público alocado, você tem um custo específico, também envolve questões de transferência, e você tem algum custo relacionado a redes, que é VPC, outras questões de detalhes mais técnicos aí que não é muito meu mundo. Mas você, basicamente, sempre que você contrata um serviço, você vai ter esses custos alocados, né? Óbvio, tem outros serviços serverless que você já tem um custo fixo por execução, um Lambda da vida, um AWS Glue. Então, a depender do tipo de serviço, você vai ter formas de consumo aí diferentes, tá? Para um EC2, por exemplo, a gente fala disso. Então, vamos entender aqui. Se eu fosse ter um EC2 para o Airflow e um EC2 para os demais serviços, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: quais são os requisitos para cada máquina dessa, né? Por exemplo, qual o requisito mínimo para ter um Airflow rodando em um EC2 com Docker? Não sei exatamente, tá? Tem uma documentação do próprio Airflow que fala um pouco sobre isso, algo como o ideal seja, a depender do nível de serviço de produção, o ideal é que você tenha uns 8 gigas rodando, né? Algo nesse sentido. Mas com certeza, como a gente está em modo de desenvolvimento, deve ter um recurso menor. Vamos perguntar então para o nosso co-host aqui, tá? Ele está sem áudio, tá bem bugado a questão do GPT. Vamos perguntar para ele aqui qual seria o hardware mínimo necessário. Qual o hardware mínimo necessário para um EC2 que terá o Docker com um container Fireflow? Qual o mínimo ideal para um serviço de baixo volume? Vou botar baixo volume de dados porque de fato é para o tamanho do Airflow. A gente vai uma criança. Bom, então ele trouxe duas máquinas aqui. Ele está trazendo assim, o mínimo seria 1 GB de RAM com duas CPUs, né, com armazenamento de 8 ou 10 GB. E a gente tem o ideal ali que pode ser de 2 a 4, ou de 4 a 8 GB, ou de 2 a 4 CPUs, ou 4 a 8 GB, né, com 20 GB de SSD. Então, acho que a gente pode ir um pouco nessa linha. Vamos na T3 média, tá? Então, vamos pensar nesse sentido.
Vamos dizer que nossa infra inicial, né, nosso hardware inicial vai ser 2 vCPUs mais 4 de RAM mais 20 GB de storage, tá? De SSD. Então essa será a nossa infra inicial para o Airflow. Vamos fazer a mesma pergunta agora para comportar esses serviços, né? Agora, para comportar o segundo servidor, e aí é o legal que eu vou trazer para vocês. Não vou falar nem o que é que vai ter no serviço. Eu vou dizer conforme está no esquema que você tem acesso. Qual são os serviços e o hardware ideal? Aí vamos ver se ele consegue capturar quais são os serviços de fato e se ele vai responder corretamente. Ó, tá vendo? Vai rodar Postgres, Metabase, Buffer. Então perceba que ele já leu o arquivo que a gente mandou para ele. Isso é muito legal, porque a gente consegue ter uma interação sem necessariamente dizer eu tenho EC2 que eu vou colocar tal e tal. Estou dizendo para ele só o seguinte, o segundo servidor do nosso esquema. Então ele já sabe, né? Então, Postgres, Metabase, Buffer, tá? A ideia é que ele duas CPUs com 8 GB, ideal para rodar Postgres, Metabase Brief sem problema de performance, afinal a gente vai ter 3 serviços, tá? 100 GB de SSD, ok, isso é bem ok, porque a gente vai carregar bastante informação, né? A ideia é que a gente não precise ficar mexendo nisso por muito tempo. Compartilhem o mesmo volume, podem ter volumes adicionais, mais 20 para dados e arquivos de cache, ok. EBS, SSD, de 100 GB para Postgres, ok, e 20 GB opcional, ok, beleza. Configuração mínima é a média também, 2, 4 GB, né? E a gente pode ir nessa linha. Então, aqui seria ideal, a gente está com uma máquina de 8 GB. O mínimo poderia ser de 2 a 4 GB, tá? O que é que eu vou escolher inicialmente? Inicialmente a gente vai com a mesma máquina que a gente tem aqui, tá? 2 a 4 GB, tá? Inicial. Por quê? A gente não vai estourar a máquina agora, a gente vai levar um tempo para que esteja tudo em produção. Por algum momento a gente já decidiu que tá ok, tá em produção, aí sim a gente pode ir para 2 CPUs mais 8 GB de RAM, que vai rodar legal, tá? Então aqui a gente vai ter 120 GB de SSD, basicamente. Então, dá para rodar tranquilo nesse cenário. Beleza? A gente então já tem a definição de qual infra a gente vai usar, tá? Que a gente já sabe qual será a nossa infra. Pronto, agora a gente precisa entender custos, né? E aí, para a gente entender custos, vamos aqui na calculadora da AWS e vamos ver como é que a gente pode escolher esses custos, definir esses custos. A primeira pergunta que ele faz é por serviço, por local, vamos por local. E aí tem a região, tá? A região, para quem não entende, é onde está alocado de fato o servidor, né? Onde vai ficar alocado o servidor. A gente pode escolher algumas regiões, né? Por exemplo, se você tem um serviço que exige uma latência muito curta, então você precisa de resposta rápida, né? É ideal que esteja mais perto possível de você, possivelmente o servidor aqui na América do Sul. No nosso caso, a gente está usando um serviço que é um serviço de dados, ele não precisa ter essa estabilidade absurda, ele pode ter um tempo de resposta maior, não tem problema, então vamos na mais barata, né? Então, geralmente as mais baratas são o leste dos Estados Unidos, a gente tem norte da Virgínia, Ohio, tá? Então vamos aqui norte da Virgínia, eu gosto bastante dessa região. E aí eu vou pesquisar o serviço aqui, tá? Então o serviço é um EC2. Vamos configurar ela para a gente dar uma olhada. Vamos lá. Instância compartilhada, o que a gente precisa. Linux é o serviço que a gente vai usar, tá? A gente vai usar o Linux.
carga de trabalho, vamos manter uso constante. Aqui são algumas configurações adicionais, não é o foco agora, a gente vai ter só uma noção de custo. E aí vamos lá, para escolher a nossa máquina, né? Lembrando que a gente escolheu dois CPUs com 4 GB de memória, tá? Então a gente tem essas máquinas aqui. O ChatGPT orientou essa máquina, T3A, né? De uso geral, né? E tem também a T3 média. Acredito que as duas tenham propósitos bem parecidos, mas vamos perguntar aqui. Qual a diferença entre e a T3 puro, né? A com a T3 média. Está basicamente no mesmo no tipo de processador utilizado, tá? Usa processador Intel Xenon e a outra AMD. Custo geralmente é 10% mais barato. Desempenho tem o mesmo número de CPUs e ambos pertencem à mesma família, o que significa que ambos utilizam ou seja, ok, compatibilidade física construção. Ok, então basicamente a gente tem relação aqui de processador, né? Um processador Intel com um processador AMD. Eu gosto da Intel, tá? Então vamos ver custo, qual é a diferença de custo. Ó, a gente tem aqui 376 para 416 por hora. Eu vou usar a média porque eu estou mais acostumada com ela, então eu não sofro muito com isso. E aqui a gente tem as opções de pagamento, né? Então você pode contratar o serviço de computação por um tempo longo, ou o serviço de instância por um tempo longo, ou por demanda, então você paga somente por aquilo que usar, ou instância spot, que é uma instância específica da AWS, mas tem uma oscilação, ela pode tomar essa máquina a qualquer momento, então eu não sei exatamente como é que ela funciona, mas não vamos entrar nesse ponto agora, tá? Vamos no básico. Então vamos no sob demanda. E aqui começa a nossa questão. Por exemplo, se eu usar 100% da máquina, então ela ficar ligada 24 horas por 7 dias, a gente vai ter aqui um custo de $30 mensais, tá? E aí ele fala aqui um pouco como é que ele calcula isso. Ele está dizendo o seguinte, uma instância por 4,16 né? Centavos de dólar. Por hora custa $30, que ele está calculando aqui que 730 horas no mês, tá? Então, é uma média que ele faz aí de horas do mês. A pergunta é, faz sentido, de novo, para esse serviço, a gente estar com a máquina ligada 24 horas por dia, por 7 dias? Uma máquina como essa, por exemplo, que vai rodar um pipeline? Eu acredito que não, tá? Em nenhum cenário de produção. Do mesmo jeito, esses caras aqui, nem no cenário de produção. Se você tem um serviço de banco de dados, um serviço de Postgres, o banco de dados vai estar ligado preferencialmente no mesmo momento do Airflow, porque vai ser onde o Airflow vai colocar os dados. Mas tirando essa execução específica do Airflow, que pode ser num horário fora do comum, de horário de trabalho, um serviço como esse de dados, ele pode ficar ligado num horário de trabalho, né? Então, poderia ser ali às 12 horas, né? De 8 às 8, ou pode ser um pouco mais, coisa de 6 da manhã, às 5 da manhã até às 23 horas. Então, você economiza algumas horinhas aí do dia. Então, tem diversas formas de você provisionar isso. Vamos começar na linha de que a gente vai ter essa máquina rodando por 12 horas e essa máquina rodando por 3 horas, tá? Somente. Vamos nessa linha. O que eu quero dizer? A gente vai fazer o seguinte. A máquina servidor 1, tá? O server 1, ele vai rodar, vai ligar todo dia às 5 da manhã, 5 AM, né? Desligar às, vou colocar às 10 AM. Não, às 8 AM. Então, ela vai ficar ligada ali por 3 horinhas. Então, todo dia ela liga às 5 horas, executa os processos e desliga
às 8, tá? Isso quer dizer que ela vai ficar ligada, tá? Ela vai ficar ligada 3 horas dia por 7 dias. Beleza? Esse é o nosso serviço 1. Quando a gente fala do servidor 2, eu já acho que ele tem que ficar ligado num momento maior, tá? Então ele vai ficar ligado todo dia às 5, junto com o Airflow, e vai desligar às 20 horas da tarde, né? Ou às 8 p.m. Então vai ficar ligado de 5 para 8 horas, e a gente tem 12, 15 horas, certo? 15 horas. Só que não vai ficar ligado por 7 dias. Por quê? Final de semana eu não preciso que ela fique ligada, já que eu não vou ter o time consumindo esses dados. Mas, né, ela vai estar 5 horas por 7 dias ou 3 horas por 2 dias, que são os finais de semana. Então a gente tem a máquina, né, ela vai ligar às 5 e vai desligar às 8, tá? Então a gente está falando de 15 horas ligadas, tá? Dia de semana, mas ela no final de semana vai ficar somente 3 horas, que é o momento que a DEG vai rodar, né? Nos sábados e domingos, beleza? Então a gente tem esses dois horários. Então se eu converto isso para horas, né? Se a gente converte isso aqui para horas, a gente vai ter o seguinte: 3 horas por dia vezes 7 dias, né? A gente está falando de 3 vezes 7 vezes 4. Eu estou dizendo que a gente vai ter aí pelo menos. Vou fazer vezes 4,5. Vamos dizer que a gente vai ficar com 95 horas mês, tá? De execução. Então a gente vai ter cerca de 95 horas mês. Já aqui eu vou ter 15 horas por dia vezes 5, né? 15 vezes 5, 75. Mais 3 horas no final de semana. Então no total são 6. Então 75 mais 6, 81 horas por semana, tá? Vezes 4,5, eu vou colocar que a gente vai ficar com 365 horas ligadas. Isso aqui é a hora de funcionamento, tá? Então, quanto tempo essa máquina vai ficar em funcionamento, certo? Então, vamos lá. O servidor 1, aqui, a gente vai colocar aqui, eu vou ficar cerca de 95 horas por mês. 95 horas por mês. Então, o custo dela seria cerca de 3 dólares e 95 cents, tá? Nessa máquina, se ela ficar ligada 3 horas por mês, tá? Então, um custo bem barato aí para você já começar a brincar com o servidor. Ok, então 3 horas é 3,95 vezes, vou colocar o dólar a 6,50, dá R$ 25 mais ou menos, tá? Mas lembrando que isso é só custo de uso. Quando a gente vai aqui, a gente tem que começar a ter outros custos. Ó. O EBS, que é a parte de armazenamento, né? Então, quantos megas a gente vai ter de armazenamento? Para o Airflow, a gente combinou aqui que seria 20 gigas, tá? Então, vamos colocar aqui 20 gigas. Quando a gente olha aqui, então, por 20 gigas, a gente vai pagar no total 21 cents de dólar, tá? Então, tá bem barato. O custo total da máquina seria de 4 dólares e 16 cents. Beleza? Aqui tem outras coisas que você pode configurar, como transferência de dados, né? Adicionar algum custo específico, né? Enfim, não é o nosso caso agora. Então vamos começar a mapear isso aqui, tá? Vamos começar a mapear esse cenário no nosso nojo. E aí, para isso, a gente vai criar uma página nova aqui, tá? A gente aqui na página de projeto, a gente vai criar uma página que a gente vai chamar essa página de infra. Controle de infra, tá? Vai ser uma página em branco por enquanto, mas aqui a gente vai criar nela uma outra página que a gente vai chamar de orçamentos, tá? E vai ser do tipo tabela. Então vocês vão ver como é que eu gosto do nojo, tá? Aqui a gente tem o serviço, tá?
Vamos criar uma coluna de select aqui para a gente entender tipo, serviço, tá? Esse tipo de serviço vão ter algumas opções, como EC2, RDS, Bucket, Elastic, IP, enfim, tem as opções aqui que a gente vai adicionando elas aos poucos, tá? E aí a gente vai colocar a quantidade de horas por mês, tá? Então aqui a gente vai criar uma de tempo, chamar horas mês, certo? Vai ser do tipo número, ok? Então a gente vai definir quantas horas ela vai ficar ligada no mês. E aqui a gente vai colocar alguns custos, tá? Então tem a parte de moeda aqui. Cadê moeda? Não, acho que é número também. Então a gente vai falar assim, ó, custo de computação, tá? Então vou colocar aqui em dólar. Maravilha. Então vai ser o custo de computação em dólar. Deixa eu ver se eu tenho aqui computer aqui, certo? A gente vai ter um outro custo que vai ser custo. O outro custo vai ser de storage. Também vai ser em dólar, tá? Vamos botar aqui storage. E um outro, eu vou chamar de valor estimado. Vamos chamar de custo outros. O que quer dizer? Ou melhor, uh, deixa eu apagar esse cara aqui que eu coloquei sem querer. Vamos criar uma outra coluna, a gente vai chamar de... vamos chamar de custo outros, tá? Só que esse custo outros vai ser o seguinte, vai ser 15% do total de, de computação e storage, tá? O que eu quero dizer? Aqui a gente vai ter, né, quando a gente fala de custos, eu tenho computação, lembrando aqui, tá? Eu tenho computação, eu tenho storage, que são valores que a gente já tem conhecido aqui, né? Mas também a gente paga por transferência de dados, a gente paga por IP, paga por VPC, que é a parte da rede, também paga, tem impostos, tá? Então tem uma série de coisas aí que adicionam no valor desse cara, tá? Esses dois aqui a gente já sabe quais são, tá? A gente já tem noção de quais são esses valores. Só que esses aqui não. Pela experiência que eu tenho, tá? Dos serviços que a gente tem, eu vou dizer o seguinte, que a soma desses dois aqui vai ser cerca de 80 a 85% do valor total. Então, se a gente gastar, sei lá, $100 com os dois, né? A gente acrescenta aí mais 20% para relacionar os valores adicionais, tá? Então, basicamente, a gente vai adicionar um valor a mais sobre o que a gente está gastando. Vamos voltar lá, para vocês entenderem. Eu vou criar uma outra coluna aqui, vou chamar essa coluna de função. Cadê a função? Fórmula. Tá? E que fórmula é essa? Eu vou pegar o custo de computação mais o custo de storage, deixa eu colocar ele dentro de um parêntese aqui, e vou dividir por 0,8, 85, tá? Então, o resultado dessa função vai ser 15% aí do que seria o valor total, tá? E esse que a gente vai chamar de custo outros, tá? Que aí envolve redes, né? Envolve uma série de outras coisas, tá? Infra, deixa eu ver um ícone legal aqui pra gente botar. Eu vou botar. ah, vou colocar essa moedinha aqui. Pronto. Custo outros, tá? Então é o cálculo disso. E a outra coluna que a gente vai adicionar aqui é também fórmula, tá? Cadê fórmula? Fórmula. A fórmula vai ser a soma de
custo computação, mais custo storage. Coloquei 2 vezes aqui, custo storage mais custo outros, tá? Salvar. E a gente tem aqui, esse vai ser custo total. Tá aqui. Beleza? Então vamos começar a alocar aqui o nosso serviço. O primeiro serviço vai ser EC2 Server 1, é Flow, tá? O tipo de serviço é um EC2. Quantas horas a gente colocou aqui? A gente colocou que seriam 95 horas, tá? 95 horas. O custo de computação dele ficou em 3,95. 3,95. O custo de storage ficou em 21, né? 0,21. Então a gente teria um custo total de, deixa eu editar essa propriedade aqui, dólar, e aqui dólar. Um custo a gente teria um custo de, somando os dois, tá? Aqui ficou um pouco errado. Porque eu estou fazendo errado aqui, esse mesmo. Se isso é 85, aqui seria o custo total. Então essa função aqui é para calcular o custo total. Deixa eu alterar aqui, tá? E aqui, essa função vai ser o custo total menos storage menos computação. Então, o custo outro seria de 73 cents de dólar, o custo total de 4,89. Aqui ele está dando 4,16. Então, perceba que a gente está crescendo um pouco mais os valores, porque eu sei que vão ter custos adicionais aí para esse serviço, natural, tá? E talvez sejam até maiores, a gente vai entender isso aqui daqui a pouco. Eu já vou adicionar, pelo que eu já vi aqui, a gente vai precisar adicionar, que é um custo de Elastic IP, tá? Eu já sei que ele tem um custo fixo e tem um custo específico para isso. Então, deixa eu colocar ele dentro da continha aqui. Vou colocar esse botãozinho aqui. Esse custo de Elastic IP, vamos salvar e adicionar esse serviço aqui. Elastic IP. Eu acho que ele não vai trazer aqui. Configurar VPC. Ele não vai trazer. Eu não sei se eu vou encontrar ele. Public IPv4. Duração média de cada conexão. Não, não é isso aqui. Aqui, ok. Um IP público custa, né, em média, no total, 3,65 dólares, tá? Isso se a gente usar ele 100% do mês. Mas, se eu não me engano, tem um artigo novo da AWS aí que agora ele fica fixo, independente do uso. Então, teria que fazer algum processo para tirar e colocar esse IP. Se eu não me engano, é algo desse sentido. Mas vamos adicionar aqui 3,95 dólares, que é o custo do IP. E aí, vamos recalcular aqui o nosso continha. Aqui eu vou adicionar o custo de Elastic IP e custo outros vai ser menos Elastic IP. Então, quando a gente fala que eu vou ter essa máquina, ela vai custar de computação 3,95, storage 0,21, Elastic IP 3,95, o custo de outros 1,43, no total ela vai custar cerca de 10 dólares. Vamos colocar aqui, então, qual seria esse custo total em reais, tá? Vamos criar uma outra função aqui e vamos chamar ela de custo em reais. A fórmula vai ser custo total vezes, vamos dizer que o dólar vai estar 6,50. Quanto é que está o dólar agora? Dólar
5,43. Eu vou manter. Cadê? Vou botar R$ 6. A fórmula. Vou botar R$ 6. A gente vai controlando isso depois. Tá? Então, a gente tem aqui um custo em reais de fórmula. Moeda. Beleza. Então ele vai custar em média R$ 57 por mês, tá? Essa é C2. Vamos para a segunda máquina. A segunda máquina a gente tem o server 2, que vai ter post, vamos chamar de data, tá? Também vai ser um EC2. A gente vai ter tempo de uso dela de 365 horas no mês, né? Vamos voltar aqui. A minha estimativa a gente já tem aqui é EC2. Vamos adicionar outro serviço, que é outro EC2, tá? Vamos para... Também combinamos aqui a mesma máquina, né? T3. Então, 2 com 8, com 4. Vou usar T3A. A gente vai usar sobre demanda, tá? E a gente vai usar 365 horas por mês. Então, aqui o custo dela de execução de 15,18, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Então, custo de 15,18. O storage, elástico, a gente vai colocar aqui cerca de 150 GB, tá? Eu vou começar com 100, tá ok? Depois a gente aumenta isso. De $4. Elastic P é o mesmo 3,95, tá? E a gente vai ter custo de outros de mais $4 e a gente vai pagar em média R$ 163 aí desse serviço, tá? Então, se a gente somar os dois aqui, soma, 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 soma e soma. Aqui também soma. Então, quando a gente fala aqui, eu vou ter um custo médio de R$ 220 aí para esses dois serviços, tá? Então, a gente já tem aqui o custo mapeado para esses dois serviços e a gente já começa a ter clareza, né, de como está isso e como a gente vai controlar esse serviço, tá? Então, a parte de controle de custos da AWS é nesse sentido. Tem outras opções, tá? Por exemplo, a gente poderia ter, em vez de ter uma máquina com o Postgres em um container, a gente poderia usar o serviço de RDS, tá? Da AWS, que é um serviço que eles chamam de serverless, tá? Você não paga pelo servidor e você não tem que configurar a máquina. No cenário que a gente está indo, a gente vai subir uma máquina, a gente vai ter que configurar servidor, configurar porta, firewall, fazer diversas configurações para que esse serviço fique de pé. Uh, Tem um serviço que é o RDS. RDS é um serviço que você paga somente basicamente pelo banco de dados, tá? Então, quando a gente vem aqui configurar, por exemplo, eu posso vir e determinar que eu quero uma máquina T3 também, vou usar a mesma máquina, T3 de 4 gigas. Quanto eu vou usar por ela? 365, tá? Aqui essa é a opção de implantação multi-AZ, single AZ. Então, se eu quero que ela vá migrando para diversos, né, servidores, caso tenha algum tipo de instabilidade ou outras regiões, então ela vai mudando de região a depender de como está implantado. A gente pode ir no single tranquilamente, porque o nosso serviço não exige que não pode ser maior que 100. Horas por mês. Deixa eu ver aqui. 365 horas. Então a gente pode ir num single tranquilo, não é o nosso foco agora. O nosso preço é por demanda, então a gente vai pagar por uso. Perceba que só isso aqui já é mais caro que a máquina toda do EC2, né? Então eu vou ter lá $26 só para o serviço, sem considerar os demais custos, tá? Quando a gente fala de um custo total, eu teria para esse período $60, que já é
mais do que a gente vai gastar na EC2. Então, a vantagem de você ter um EC2 para esse tipo de serviço é isso, em vez de usar um RDS, por exemplo. Tá claro? Então, tem outras opções também mais baratas, servidores mais baratos, que aí vale a pena depois uma pesquisa. Mas como a gente pensa em escalar e manter um serviço mais estável, sem depois eu ter que fazer uma transferência, então a gente vai manter esse serviço na AWS inicialmente. Tá ok? Então a gente já tem mais uma telinha aqui de controle de infra. Vou chamar aqui de nossa parte de computação. E aqui a gente fala nosso ícone de custo. Deixa eu ver. Nosso controlezinho aqui de orçamento. Claro? Então aqui já tem a parte de nosso orçamento, a gente vai melhorando essa página de infra aos poucos. Então a gente já conclui aqui a nossa primeira etapa, nossa próxima tarefa, que é a parte de controle de custos de infra e tudo mais. Então vamos dar como concluído. A gente completou ela no dia 28. Horas, a gente vai considerar 2 horinhas, 1 horinha, que foi o que a gente gastou aqui agora. E já completou essas 3 tarefinhas também, tá? Então, tá entregue essa parte. Agora a gente entra com mais 2 etapas, que é começar a subir esses serviços, tá bom? Bom, isso foi por hoje. Espero que tenha sido legal aí um pouco desse olhar para infra, para custos. Né? Para quem não conhece a AWS, para quem não entende bem de cloud, é bem confuso, né? É muito confuso para mim também, então vocês vão ver que eu vou usar muito o ChatGPT nas próximas etapas para configurar os servidores, mas aos poucos você vai se adaptando e perde aquele medo de gastar fortunas, tá? E eu digo para vocês assim, às vezes por coisa de, ah, sei lá, você gasta R$ 50 na AWS, você tem um serviço estável, você tem um serviço pronto que você pode mostrar para o seu cliente, compartilhar, é, e é muito melhor do que criar diversas gambiarras aí. Então, vale a pena, às vezes, você mergulhar um pouco nisso, entender um pouco, fazer o básico. Não precisa mergulhar se você quiser mergulhar em todos os conceitos. Não vai ter que ter um curso só para isso, não é o foco. Tente aprender o que você precisa naquele momento e vai somando esse conhecimento aos poucos, tá? Então, muito legal. Fiquem aí à vontade para compartilhar qualquer conhecimento que possa agregar na parte de cloud, eu agradeceria, tá? Então, tamo junto. Um abraço e até lá.